Voltando. Agora é o terceiro vídeo, tá, pessoal? Então vamos lá. Nós estávamos falando de bloqueio, né? Sobre alguns bloqueios, sobre algumas crenças limitantes que a gente tem, que é o que atrapalha a gente, às vezes, de sentir, de falar, de pensar, de agir. Então vamos lá. O verbo, ele precisa de um corpo, tá? Um corpo, espírito, alma. Então ele precisa de nós. O verbo que vem do falar precisa da nossa boca. Então, o verbo é a palavra, o verbo é Deus estando em mim, porque ele soprou em mim o fôlego de vida, ele colocou em mim o espírito dele, e assim que ele morreu na cruz, ele nos mandou, se você ler a Bíblia vai estar escrito isso, nos enviou o Espírito Santo, tá? Então vamos lá. O verbo precisa de um corpo, gente, mas um corpo o quê? Curado. Por que que a palavra de Deus fala assim, cuida do templo, que é o Espírito, que o templo é o nosso corpo, né? Deus precisava colocar dentro de nós os sentimentos e precisava colocar o Espírito dele para se comunicar com a gente, mas ele precisa que um corpo seja sarado. Não adianta um corpo doente, né? Uma mente, imagina alguém com Alzheimer dar uma aula dessa. Eu já esqueço, estando com a mente normal, imagina uma outra pessoa, entende? Então Deus precisa de nós, que sejamos instrumento para alguém, mas que estejamos com o nosso corpo curado, ok? Então vamos lá. Nós precisamos de quê? Silenciar a voz que está dentro de nós, porque tem uma voz que fica dentro de nós falando que é certo ou errado. Ela fala assim, não faz isso, faz aquilo. Você tá aí tem uma outra voz também, que fica assim, você tá triste, claro, a pessoa te traiu. Você tá triste porque seu pai gritou com você. Você tá triste porque seu marido saiu pra rua. Você tá triste porque sua mulher não fez comida hoje. Você tá triste por isso, por aquilo, porque seu patrão fez alguma coisa. Então, primeira coisa que a gente tem quando a gente vai fazer uma meditação, quando a gente vai fazer, porque toda meditação, toda hipnose, gente, hipnose é porque um profissional tem que fazer com você, tá? A diferença de palavra é essa. A meditação, eu vou meditar naquilo todos os dias. Igual, eu tô gravando um vídeo, eu vou gravar o vídeo da hipnose. Nós vamos fazer hipnose e você vai meditar nela durante, no mínimo, 21 dias. Você tem que ouvir os vídeos. Gente, é cansativo? É muito cansativo. É muito cansativo. Mas 21 dias não vai mudar a sua história, a sua vida? Vai, então vale a pena. Tira aí todos os dias, de preferência à noite, depois que você já tomou banho, já jantou. Esquece televisão, TikTok, para de ficar passando o celular. Vai pegar esses vídeos que nós gravamos, vai ouvir eles todos, principalmente a meditação durante 21 dias. E depois você me conta o que aconteceu. Depois você vai me dar razão. Gente, a gente escuta o primeiro dia, bacana, porque é interessante. Aí chega o segundo, você já sei. Terceiro, você já não tá. No quarto, você vai parar de ouvir. Quando você. Meu Deus, tem que ouvir aquele negócio. Aí já vai. Vai pro banheiro, escuta, faz o que você tiver que fazer, o horário que você tiver que fazer, seja no horário de almoço. A melhor hora é qual? Quando você está tranquila, quando tem o silêncio da tua mente. Quando você esquece todos os problemas, por isso que eu falo, pra mim, à noite, quando eu vou dormir, é o melhor horário. É o horário que eu oro, que eu medito. De manhã, quando eu acordo, a oração é mais rápida, né? Às vezes acontece de eu meditar porque eu estou na pós, então o professor, ele tem que fazer algumas coisas em nós e de manhã é o horário que eu estudo. Então vamos lá, você precisa do silêncio, sabe, apagar essa voz, aquela voz que fica em você, não faz isso não, isso vai dar certo não, vai fazer 21 dias, vai ficar ouvindo ela falar 21 dias. Respiração, todas as vezes que você pensar naquilo que você quer, sente. Eu toda vez que eu vou tomar os meus remédios, eu aprendi, isso é lei da atração, tá? Isso é certeza, é fé. Eu pego o meu copo de água,
E eu giro ele em torno de como relógio, né? Sentido horário. E falo, essa água, Senhor, juntamente com esse remédio, vão me trazer a cura. E um dia vai chegar um dia que eu não vou precisar tomar mais. Gente, isso é fé. Isso é cocriar sua cura. Eu curei o meu intestino assim. Todos os dias eu tinha que tomar Almeida Prado, mas eu tomava. Mas eu falava assim, Senhor, te agradeço pela cura do meu intestino. Gente, eu não me lembro quanto tempo eu fiz isso. Não me lembro. Eu falava, Deus, obrigado, obrigado. Eu agradeço até hoje. Até hoje eu agradeço a Deus. Porque eu sou grata por tudo que Ele fez no meu intestino. Entende? Então vamos lá. Você precisa relaxar, esvaziar sua cabeça, ter vibrações boas, pensamentos positivos, porque Deus não trabalha, eu já falei isso, no desespero. Deus não trabalha com suas lágrimas, Ele trabalha com sua vibração, com seu sentimento e com o que você fala e pensa. Tem que estar tudo ligado, tudo alinhado, ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Não decrete quando você estiver na meditação ou quando você estiver fazendo uma hipnose ou quando você simplesmente quiser cocriar alguma coisa e você estiver ansioso, eu preciso que Deus mude na minha história. Não adianta, pode parar. Vibração baixou, pode parar. Energia tem que estar lá em cima. Você tem que estar com a música muito alegre, que te faça... Não tem umas músicas que faz a gente ficar bem mais esperto? Tem músicas de viagem, quando você vai viajar, parece que seu astral, sua energia, ela fica totalmente diferenciada. Não é assim? Você põe lá a música no talo, quando você vai estudar já é uma coisa mais calma, quando você... Então, coloca uma música que te leva a energia. Já começa por aí. Respira 3, 4 vezes, segura, solta devagarinho. Isso vai elevar a tua energia no teu cérebro, tá? E relaxa, você precisa relaxar os músculos, relaxar o corpo. Você tem que aprender a relaxar. Não tenha pressa para meditar. Meditação leva de 5 a 10 minutos, mas se precisar, gente, tira 15 minutos do seu dia, tira 30, tira o tempo que você precisar. Não vai precisar mais que 10 minutos. Mas se você estiver se sentindo bem, continua. Não queira somente para si. Tudo que você pedir, peça para alguma coisa que vai outras pessoas também usufruir. O meu carro, com toda certeza, não é só minha família, mas é para a igreja, né? A serviço da obra. A minha casa é a serviço da obra, é a serviço meu, a serviço dos meus filhos, né? O silêncio é o maior conselheiro na hora da meditação, né? Na hora da hipnose. Você precisa silenciar não só as vozes que ficam na tua cabeça. Às vezes eu falo assim, repete isso comigo, faz isso. Imagina que você esteja no jardim, imagina que você esteja na praia. Aí você começa, gente, já tá louca. Não vou imaginar nada. Não tô nem conseguindo imaginar. E começa a pensar outras coisas. Isso acontece com todo mundo, tá? Mas aí você tenta silenciar e volta para minha voz. Mas e quando você estiver sozinho? Porque eu vou te ensinar a meditar, né? Cada vez que eu falo de um assunto, eu faço uma meditação no final. E algumas, quando é para cura, tem que fazer a hipnose, que é uma meditação mais profunda, né? Que nós vamos fazer também. Então, quando faça afirmações, você tem que repetir mentalmente, mas durante o dia você tem que repetir também sozinho, você tem que aprender. Então, você tem que levantar, respirar bem profundo. Você não precisa ficar assim, não. Mas você pode ficar do jeito que você quiser. Eu tenho hora que eu sento assim, que eu tenho muita mania. Eu não consigo encostar na cadeira aqui, ó, para encostar. Eu não consigo. Eu tenho uma postura, eu fico bem ereta, e seja em qualquer lugar, eu só me sento assim. É um hábito. Eu não penso para fazer isso. Acontece. Então, você tem que ter esse silêncio mental, você tem que... Se você ouvir ruídos, porque tem gente que tá num lugar que, igual, se passar um carro, se passar uma moto, se o cachorro latir, gente, isso acontece. Mas você tem que esquecer o que tá ao seu redor, entende? Então, vamos lá. A meditação é uma prática diária. Eu queria falar outra coisa. Quando você fica em silêncio na meditação, existe um momento que você vai, na sua mente, conduzir
o que você quer, você vai visualizar aquilo que você quer, você vai sentir gratidão por aquilo, você vai sentir que está dentro daquilo. Se for sua cura, você vai sentir seu corpo todo curado, você sem dor. Se for um carro, você vai sentir dentro dele, você dirigindo, você se alegrando com outras pessoas. No meu caso, indo para a igreja, trazendo, levando alguém. Minha casa, fazendo um churrasco em família, fazendo um culto para Deus. O que você for sentir. Gente, desculpa, fala muito, a gente começa a pigar. Mas chega uma hora que você tem que ter um silêncio. Você vai falar, vai pedir, vai sentir, vai... Mas chega uma hora que, ó... Fica uns 5 minutos só respirando. Porque Deus vai falar com você. Uns chamam de Deus, outros chamam daquela vozinha que tá aí dentro, outros chamam de Espírito Santo. Resumindo, tudo é Deus, ok? Então, você precisa ficar em silêncio durante o dia, no mínimo, uns 5 minutos. Porque Deus vai falar. Eu tenho tanto hábito de conversar com Deus, eu converso o dia inteiro com Ele, eu converso com minha garrafa, gente, eu não vou conversar com Deus? Que eu já escuto a voz dele, eu tô assistindo televisão e ele tá falando, eu tô aqui no computador, ele tá falando. Eu tô conversando com vocês, ele, mas tem que falar isso. Por isso que às vezes eu falo, gente, peraí, porque ele me lembra. Pode ser uma vozinha, pode ser o seu intelecto, pode ser o Espírito Santo, pode ser Deus. Eu chamo do meu Pai falando comigo, tá? Você precisa fazer meditação diária, tem que ser todos os dias, gente, tem que criar um hábito. Não adianta você fazer hoje, que eu vou fazer com vocês. Amanhã você esquece, aí depois da manhã você lembra de novo. Não! Faça 21 dias, todos os dias, e de preferência no mesmo horário. O teu intelectual, ele vai armazenar até o horário que você está fazendo todos os dias. Tem que ser no mesmo horário, de preferência. Gente, larga tudo para mudar sua vida, mudar sua história. Muda a sua história através de um hábito. Eu todo dia durmo 23 horas, então eu vou dormir a partir de agora 15 para as 11, né? Ou 22h45. 15 minutos eu vou meditar. Vou ouvir o vídeo e vou meditar. Ok? Você primeiro tem que saber quem você é. Eu já falei isso, mas vou repetir sempre. Quem eu sou? Pra mim, eu sou filha de Deus. Quem você é? Eu tô servindo o universo. Eu sirvo a Jesus. Eu sou filha não sei de quem. Seja o que for, gente, você tem que saber quem você é. Eu sou Daisy. Eu sou pastora. Eu sou juíza de paz. Formada. Eu sou neuroterapeuta. Formada. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? De verdade? Está no lugar que você realmente teria que estar? Entende? Você está feliz com o que você faz? Porque hoje tudo que eu faço é com muita alegria. Nossa, eu sou muito grata a Deus por ter me colocado onde Ele me colocou. E não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Vai chegar o dia que vai ser. Não vou fazer por dinheiro, mas o dinheiro vai correr atrás de mim. Mas é pelo que eu sou, pelo que eu creio. Entende? Esquece teu passado. E não pense no futuro. Eu vou fazer isso tudo. Gente, hoje eu tô fazendo mentorias para ganhar R$10 de cada aluno. Sendo que o Márcio Michele, ele faz mentoria e cada pessoa, eu já paguei. Minha filha pagou para mim, na verdade, R$1.400. 3 dias de imersão, R$1.400 que foi pago. Entende? Mas o que Deus falou para mim? Para uns, Ele vai cobrar. Você, eu, sou instrumento para alimentar essas pessoas. Assim como Deus vai levantar pessoas para me abençoar também com os meus cursos e terapia. Eu tenho uma terapia de 6 meses. Ela é completa. Ela tira travas, ela tira traumas. Ela reconstrói uma vida de prosperidade com os pais, dores físicas, fibromialgia, regula diabetes, tudo que você imaginar. É um pacote completo.
O pacote completo de 6 meses, você vindo uma vez por semana, ou vindo presencialmente, ou tendo uma consulta online comigo de 1 a 2 horas. Uma vez por semana, durante 6 meses. Eu cobro R$ 1.500. E tem gente que acha caro. Tem gente que está cobrando a consulta R$ 600. Entende? O meu professor cobra 8 sessões R$ 10.000. Que é o valor do curso dele. Mas reconhecido pelo MEC, é um curso completo, né? De 2 anos. Mas vocês entendem que para uns R$ 10 é muito, para outros 1.500. Então, Deus falou assim, eu vou te colocar para que você conquiste. Porque, gente, eu não vou dizer que R$ 10 para mim é pouco, mas também não vou falar que é muito. Não muda minha história. Mas o que eu plantei? Eu planto nos cursos R$ 500, eu pago o curso é 1.800. A minha pós foi cara. O meu curso foi muito caro. Caro para quem? Entende? Então, uma outra coisa que você tem que parar de falar, nunca mais fala que é caro. Aquilo que é para investir no teu intelecto, no conhecimento, na tua sabedoria, na tua cura, na tua libertação, nada, preço algum é caro. Tudo bem, você vai pagar o que você pode, mas nada é caro. Eu aprendi a abençoar os meus mentores, os meus mestres, Por que eu dou dízimo, dou oferta? Porque eu tenho que abençoar a casa onde estão me instruindo. Entende? Então vamos lá. Vamos falar sobre o nosso campo quântico. Quem já ouviu falar aqui sobre estudos da quântica? Isso é ciência, tá, gente? O campo quântico, ele é formado de energia, porque Deus é energia, né? O universo é energia, são moléculas, o ar é energia, o ar que a gente respira é energia, né? Então, vamos falar sobre agora essa energia quântica. Só abre quando existe uma energia positiva, eu já falei isso. Gente, algumas coisas eu tô repetindo para gravar, tá? Então, o campo quântico, ele só vai abrir quando tiver energia positiva emanando, vibrações positivas, né? Eu já falei, talvez é a terceira vez que eu vou falar. Não adianta eu pensar numa coisa boa, estar chorando por dentro, sentindo raiva, sentindo mágoa, sentindo falta do perdão, rancor, ódio, querendo matar alguém e falar outra coisa. Não vai resolver, tem que estar em alinhamento. Solte o controle da tua vida. Nada que você queira atrair, não tenta ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. O universo não precisa da tua ajuda. Ele precisa que você esteja alinhada, ok? Você precisa estar alinhada no pensar, no sentir, no vibrar e no falar. Você precisa estar alinhada nisso aí. Você estando alinhada nisso, Deus abre a porta. Deus vai abrir a porta de alguma coisa, de algum novo emprego, uma pessoa boa vai aparecer na tua vida, tua mulher, teu marido vai virar da água pro vinho, porque Deus é que faz isso. Então entrega a tua vida, é como se você estivesse entregando uma causa pro advogado. Quando eu entrego algo pro advogado, vamos lá, eu quero me separar, aí eu entrego todos os documentos, todos os papéis necessários pro advogado. Eu vou ficar em cima dele todo dia? Não, eu vou esperar na hora que a audiência sair, eu posso até ligar, como é que tá? É audiência, já tem dia? Posso até falar essas coisas, mas eu deixo ele fazer o trabalho dele e eu vou continuar a minha vida, entende? Então, com Deus, com o universo é a mesma coisa. Você pediu, pensou, sentiu, falou? Deixa agora Deus. Você já fez a tua parte, deixa agora com Deus. Entrega a tua vida para Ele. Confie em Deus, confia no seu destino, confia no universo. Deixe Deus criar para você. Ele não vai criar, ele vai trazer, porque ele já criou, né? Deus disse em Gênesis 1:26, fala assim: façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Você entende que Deus falou você que está me ouvindo. Não é só a Deus, não, você é minha imagem e minha semelhança, e eu te amei, porque Deus amou o mundo, que deu o único filho que ele tinha para morrer por nós. E Jesus veio aqui só para te trazer um recado. Você terá vida, e vida com abundância em todas as áreas que você desejar e pedir. Você é filho, você é imagem, você é igual a Deus. Deus está dentro de você. Vamos lá. Deus reuniu, falando sobre isso, né? Deus reuniu no início lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus uniu os três e falou isso. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Já imaginou? Quando uma mãe está grávida, eu sei porque eu já fui mãe 3 vezes. Gente, eu pegava a minha barriga e eu ficava, Jesus, tem um negocinho aqui, coisa mais linda. Eu amava, eu beijava. E eu conversava. Uma intimidade. Você imagina Deus, que é perfeito. Eu não sou perfeita, mãe nenhuma é perfeita. Mas você imagina Deus criando você. Colocando sobre você o espírito dele para que houvesse entendimento, para que houvesse intimidade, conversa. Tem gente que fala assim, eu não escuto Deus falar comigo. Minha filha uma fala, mãe, tem hora que eu não escuto Deus falar comigo. Não da maneira que falam. Que vocês falam. Ela fala assim, vocês falam. Mas Deus fala de tantas formas, gente. Deus fala através da palavra, que é a Bíblia. Deus fala através de alguém, do pastor. Deus vai falar através de um vídeo que a gente faz, de um professor. Deus vai falar através do teu filho, da tua esposa, do teu marido, tua mãe, teu pai. Deus fala através de uma árvore que balança. Entende? É como se uma árvore balançasse, o Senhor falasse assim, olha para dentro de você, cheio de galhos, cheio de moléculas, de células, células boas, células más. Mas o ar que balança a árvore é o mesmo ar que eu soprei dentro de você. Você é mais importante para mim que a árvore. Porque nós somos imagem e semelhantes ao nosso Criador. Então Deus vai fazer tudo por nós, tudo que a gente pedir, por mais que um pai e uma mãe terreno não consiga dar ao teu filho aquilo que ele quer, às vezes um presente mais caro, uma faculdade mais cara, ainda assim você vai dar o melhor para o teu filho. Agora imagina Deus que tem tudo, tudo é dele. Entendeu? É lindo esse Deus. Aqui é uma analogia que é o Pai, Jesus e Espírito Santo. O Pai, que é Deus, o universo, pensou. Jesus, que é o verbo, a palavra, ele manifestou o falar, o vibrar, o sentir. E o Espírito Santo trouxe para nós a existência. Tá? Tem que ter, essa conexão. Assim como Deus não fez nada sozinho, ele fez ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não fez nada sozinho. Você não vai conseguir trazer a existência pensando ou só falando, ou só sentindo e pensando. Não, tem que pensar, sentir e vibrar. Ok? Vamos lá. É como dizem, tem que jogar o jogo certo, né? Senão você não chega na final. Imagina assim, gente, eu fico imaginando assim, uma orquestra desafinada. Você vai assistir aquela orquestra maravilhosa e de repente tem um lá que não tá no dia bom e desafina. A orquestra inteira vai perecer. Assim, nós temos que estar alinhado com o pensamento, com o sentimento e com o verbo, com a fala, tá? Antes da gente pedir qualquer coisa, o que a gente precisa aprender? Sobre o amor,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida por nós. A certeza, a convicção, que é a fé, tá? Temos que ter a presença, que é o decreto, a fala, né? Jesus se tornou presente aqui, por isso que ele era o verbo. Ele é o verbo, a palavra. Ele se tornou presente. Então, esse verbo tem que ser presente. É hoje. Eu não tenho que falar do passado, eu não tenho que pensar no futuro, eu tenho que falar agora. Então, é todo dia. E saber como será, que é o resultado que vai acontecer. Então, qual que é o segredo? Pensar, sentir, falar durante todo o tempo, todo dia, sem parar. Meditar, ok? Retirar bloqueios. Vamos falar então do retirar bloqueios. Como que eu tiro bloqueios? Reconhecer quem eu sou e se eu preciso de ajuda. Eu tenho traumas? Eu estou com alguma trava? Tem alguma coisa dando errado na minha vida? Eu tenho algum problema com meu pai, com a minha mãe? Eu tive no passado? Principalmente na infância? Até uns 18, 16, 18 anos? Aonde que eu quero chegar, gente? O que que eu quero fazer? O que que eu vou pedir? Foco, que é onde eu falo. Tem que ter persistência, tem que perseverar. Fé não é só certeza, é certeza e esperar. Não é mágica, não é no estalo, tá? Gratidão. Se eu não for grata pelo que eu já tenho, eu não conquisto mais nada. Eu falei um tempo atrás que eu tinha comprado um Fiesta mais velho. E eu já era grata por ele. Falar que era o que eu queria? Não, mas era o que eu podia naquele momento comprar, no ano passado. E eu todo dia chegava, encostava nele, eu fiquei com ele só uns 4 meses. E eu falava, eu sou tão grata, meu Deus, por este carro, eu sou tão grata, meu Deus. Eu tinha uma moto e hoje eu tenho esse carro, não, eu sou muito grata. A gente passou 4 meses, eu comprei um outro. Aí você me pergunta, como? O carro que eu tinha, pro carro que eu tenho hoje é o dobro do valor que eu tinha. Sabe quanto que eu paguei? Nenhum real. Um dia eu te conto esse testemunho, tá? Jesus fez a multiplicação, como eu já tinha falado, chamou Lázaro para fora, tudo através da gratidão. Se você não for grato, você não conquista nada. Jesus não teve nenhum esforço físico, gente. É lógico que ele andou, caminhou, dormiu, tomou chuva. É um esforço físico, mas eu falo esforço físico para fazer o milagre. Quem fez o milagre foi Deus, foi o Espírito Santo, juntamente com Jesus. Porque teve que ter Deus, que é o Pai Criador, conhecer todas as coisas, pensar e saber o que era, o que tinha que ser feito. Jesus que verbalizou, vamos pôr, Lázaro, sai para fora, tá? E o Espírito Santo para ir lá buscar Lázaro, soprar o fôlego de vida nele novamente, tá? Antes disso, o que eu já falei? Ele pediu para retirar a pedra, tá? Primeiro tem que retirar a pedra. Quando Jesus foi multiplicar os pães e peixe, os discípulos chegaram para ele e falaram assim, como que nós vamos alimentar com 5 pães e 7 peixes, como que nós vamos alimentar 5.000 pessoas? Quer dizer, você vai ter aquela pessoa que vai querer tirar você da sua fé. Eles falaram com Jesus 2 vezes, aí depois falaram com ele assim, vamos dispensar esse povo. E Jesus pensando, como é que eu vou dispensar esse povo? Não vai ter como eles chegarem em casa com fome. Não tem padaria, naquela época nem tinha padaria, mas quem fazia pão não ia conseguir fazer pão para 5.000 pessoas de uma hora assim. Jesus não se deixou levar pelos discípulos, Jesus não deixou se levar pelas circunstâncias do momento, não tinha padaria, não tinha dinheiro para comprar. Mas ele cria naquele que criou todas as coisas. E sabia que o Espírito Santo também estava presente. Então, os 3 conseguiriam fazer aquilo. Ele pegou o cesto, levantou para o alto. Meu Pai, te dou graças. E quando foi? 12 cestos. Um foi virando para o outro. Quanto mais eles viravam, mais tinha. E assim vai ser sua bênção. Porque eu também falei aqui. Deus, ele sabe do seu pensamento, ele sabe daquilo que você quer, ele sabe o que você sente, mas ele não está preocupado só com o que você sente, ele não vai te dar só o que você quer, ele vai te dar muito mais. Ele faz muito mais além do que você pede, do que você sente, do que você vibra, ele vai te dar muito mais, ele vai te dar o que ele quiser dar, e é assim, para sobrar. Por quê? Porque é a lei que você vai dar
para receber, aí você deu, você vai receber, você vai dar para outra pessoa vai receber e vai dar, e assim vai a lei da atração. Assim vem a generosidade, a essência da prosperidade, ok? Então vamos lá. Jesus decretou, acreditou, Deus escutará os desejos do teu coração, já tinha até falado sobre isso, né? Porque pensamento vai gerar sentimento, que gera comportamento, e aí vem os resultados positivos, se você for positivo. Se você for negativo, virá só a negatividade. No próximo vídeo, nós vamos fazer algumas afirmações, tá? Eu quero deixar gravado separado, porque quando você durante o dia quiser ouvir, gente, quanto mais você repetir, não é somente repetindo que você vai atrair aquilo que você quer. É repetindo, sentindo. Quando eu falo assim, eu sou próspera, eu tenho que crer que minha conta bancária está cheia. Ela tá cheia? Não me importa, é o que eu sinto, não é o que é, tá? Não é o que eu vejo, é o que eu vou atrair, o que eu quero atrair, ok? Então vamos lá, até o próximo vídeo.